Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Lari. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sei que eu tava muito tempo sem postar. E o vídeo de hoje é um dos vídeos que vocês mais me pedem desde que eu vim morar na Coreia. Literalmente, todo dia eu recebo perguntas do tipo: Lari, como que você conseguiu ir pra Coreia? Você veio com uma agência? Você ganhou uma bolsa? Quanto que você gastou? Preciso saber coreano, como é que eu faço? Eu não sei falar coreano. Como que você conseguiu o visto? Como é que eu faço pra começar, meu Deus? Então, hoje finalmente eu decidi sentar e explicar tudo com calma pra vocês. E eu já tô morando aqui há quase 6 meses, então eu não vou só explicar como que foi o processo de vir pra cá, mas também como tem sido a experiência morando e estudando aqui. Já quero deixar bem claro também que eu vou contar tudo com base na minha experiência. O processo pode mudar conforme a universidade que você quer ir, o país que você mora, da sua nacionalidade ou das regras atuais. Porque eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu tô gravando ele agora em agosto de 2026. Então vocês podem, obviamente, usar esse vídeo pra entender mais ou menos o processo, mas sempre confirmem as informações nos sites oficiais antes de fazer qualquer coisa. Então vamos começar do início. Por que que eu decidi vir pra Coreia? Eu sempre tive muita vontade de ir pra outro país, fazer um intercâmbio, conhecer uma realidade assim diferente da minha. E com o tempo eu comecei a me interessar muito na Coreia do Sul. E a Coreia já tinha muita conexão comigo por conta de eu fazer tanta coisa relacionada a K-beauty, maquiagem, skincare, que vem da Coreia. Basicamente o conteúdo que eu produzo, né? E eu sempre quis aprender uma língua nova assim mais difícil, mas eu não queria aprender só na minha casa, eu queria estar real, imersiva na cultura ali, vivendo no país. Eu tinha acabado meu ensino médio, tinha feito 19 anos e não sabia pra onde que eu ia. Então assim, não foi uma decisão que eu tomei de um dia pro outro, mas a questão é que eu fiquei muito tempo parada, só pensando como é que seria e não realmente agia e pesquisava como é que eu poderia realmente fazer pra ir. Eu conversei com a minha família primeiro pra ver como eu poderia fazer isso de forma segura e organizada, né? E eles me apoiaram nisso tudo. Mas eles também disseram que não iam pagar, então eu tive que realmente juntar dinheiro pra fazer isso acontecer por um tempo. Eu vim pela faculdade, ganhei bolsa? A resposta é não. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Eu não vim fazer uma graduação aqui na faculdade. Eu estudo dentro da universidade, mas eu faço um curso de coreano pra estrangeiros. Várias universidades na Coreia têm esses institutos de língua coreana, então você pode de boa se inscrever só pro curso de língua coreana, não precisa realmente fazer uma graduação. Então também não foi um intercâmbio de faculdade, eu também não ganhei uma bolsa. Eu mesma procurei o curso, fiz minha inscrição e organizei todo o processo por e-mail. O meu objetivo era estudar coreano por um ano e ao mesmo tempo aproveitar essa experiência de morar na Coreia e, óbvio, gravar muito conteúdo pra vocês aqui. Então, resumindo, eu vim como estudante de língua coreana. Precisa saber coreano pra se inscrever? Não, eu não precisava ser fluente, nem precisava saber o básico pra me inscrever. A ideia desse tipo de programa é justamente ensinar coreano pra estrangeiros. Então, assim, existem diferentes níveis. Existem pessoas que começam do zero, eu, por exemplo, e pessoas que já estudavam coreano anteriormente, seja por aula ou sozinho. E é claro que saber já algumas palavrinhas em coreano ajuda bastante na sua chegada, o que não foi o meu caso. E mesmo morando em Seul, gente, tem bastante pessoa que não sabe falar inglês. Existem várias situações que, por exemplo, envolvendo banco, hospital, documentos, você sabendo coreano ajuda bastante no processo. Mas você não precisa esperar ficar fluente em coreano pra realmente se inscrever num curso ou vir morar na Coreia, que é o que eu fiz. E eu tô viva até agora, então acho que deu certo. Como eu escolhi a universidade? Basicamente, um amigo de um amigo falou pra mim dessa universidade e eu me interessei, também porque era religiosa. E eu comparei principalmente o valor do curso, a localização, a possibilidade de morar no dormitório, o calendário das aulas e os documentos que eram necessários pra inscrição. No final, eu escolhi a Samyuk University. Não fica exatamente no centro de Seul, tipo, nos lugares mais turísticos, mas continua sendo dentro de Seul e eu consigo ir pros lugares, assim, de boa, de transporte público. Como foi para fazer a inscrição? Depois que eu escolhi a universidade, eu fui procurar mais informações. E eu já tinha escolhido há muito tempo, mas eu nunca começava esse processo da inscrição. Eu sempre pensava, nossa, vai ser muito documento para ver. Isso ficava na minha cabeça e eu só não fazia nada, só pensava. Mas depois que você realmente para fazer as coisas com calma, você não faz tudo num dia só, você vai fazendo tipo um dia uma coisa, no dia outra. E quando você vê, você já tem tudo e é só organizar e entregar. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a universidade. Mandei lá um e-mail para eles só perguntando o que eu queria estudar e queria saber tudo que eu precisava para ir. E eles já me responderam bem rápido, mandando tudo que eu precisava. No meu caso, eu precisei enviar documentos como passaporte, formulário de inscrição que eles mandam, é só você preencher, uma foto, comprovante de escolaridade, no caso que eu completei o ensino médio, meu histórico escolar, e eles pediram para apostilhar também, então isso tem que ver com calma mesmo, com o tempo. Um comprovante bancário e mais outros documentos solicitados pela universidade. Lembrando que isso tudo depende da universidade que você tá indo, claro. No meu caso, não precisei traduzir nada, eu só mandei tudo apostilhado, a apostilha diária que eu fiz no Porto, em Portugal.
Acho que a parte mais difícil e chata foi fazer isso dos documentos, porque você precisa ter bastante atenção. Se o documento estiver errado, algo assim, você vai atrasar um pouco o processo. E depois que os documentos foram aprovados, eu precisei solicitar meu visto. Em Portugal, eu tive que ir em Lisboa, e o meu visto é o D4. E depois que o meu visto foi aprovado, eu precisei pagar o curso, né? E mandei o comprovativo por e-mail pra eles. O visto, no meu caso, foi 90 euros, e eu tive que pagar isso lá pessoalmente mesmo em Lisboa. Demora um pouco, então eu recomendo fazer tudo com antecedência. Mas depois que o meu visto foi só aceito, eu pude comprar já a passagem só de ida pra Coreia. Quanto que eu gastei pra vir? Não existe um único valor, porque depende muito da faculdade, da cidade, do dormitório e tudo mais. Mas os principais gastos que eu tive foram taxa de inscrição da universidade, o valor do curso, o dormitório, os documentos e o visto, a passagem aérea e o dinheiro necessário para os primeiros meses, né? Porque eu não queria passar fome. Agora, falando realmente os valores, meu curso completo de coreano por um ano foi 6.175.000 wons, que dá aproximadamente 3.736 euros. E o dormitório eu pago por semestre, que é aproximadamente 1.797.000 wons. E convertendo dá mais ou menos 1.087 euros por semestre. Então, considerando 2 semestres, fica em torno de 3.597.000 wons, que convertendo seria aproximadamente 2.175 euros. A passagem só de ida para a Coreia custou 700 euros mais ou menos, e o visto custou 90 euros. Somando o curso, dormitório, passagem e o visto, eu gastei aproximadamente 6.700 euros. E nesse valor eu não incluí o seguro, documentos, alimentação, transporte nem os gastos que eu tive depois de eu vir pra Coreia. Depois de eu chegar, eu ainda precisei gastar com internet, coisas pro quarto, coisas básicas assim do dia a dia, né? Então não recomendo você juntar só, tipo, o valor do dormitório, curso, passagem, porque tem mais coisas além disso. Como que eu consegui ficar no dormitório? Basicamente, no momento da inscrição, eu também solicitei uma vaga pro dormitório da universidade, que eu achei que ia ser muito mais conveniente, né? Eu ficar já na universidade morando aqui. Eu pedi um quarto individual, por isso que é um pouco mais caro, mas tem a opção também de você ter uma colega de quarto, que fica mais barato. E foi só falar por e-mail também, eles já conseguiram reservar pra mim. Mas tem pontos negativos e positivos de você morar no dormitório na universidade, né? O lado positivo é que você já chega na Coreia tendo um lugar pra morar, que fica perto das aulas e assim as pessoas conseguem te explicar mais ou menos como funciona, você não chega assim perdida. Mas por outro lado, significa você ter um pouco menos de liberdade, porque tem regras no dormitório. Algumas limitações, inclusive eu tive umas experiências bem chatas desde que eu cheguei aqui nesse dormitório. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. No meu caso, no meu dormitório, eu não uso a minha cozinha aqui, então eu tenho que comprar sempre comida fora. Documentos que eu precisei depois de chegar na Coreia. A burocracia não acaba quando você recebe o visto e vem morar na Coreia, gente. Depois que eu cheguei, eu precisei fazer meu registro como estrangeira, mas foi até bem fácil, porque eu só precisava colocar minha impressão digital e ir lá no Office de Estrangeiros, e a minha universidade me ajudou com esse processo. E esse cartão é muito importante pra quem mora aqui, gente. Eu aprendi da pior forma. Você não consegue fazer nada sem ele. E muito importante também, um número de telefone coreano. Foi um saco fazer, porque basicamente pra você fazer um número de coreano, você tem que ter uma conta bancária coreana. E pra você fazer uma conta bancária coreana, você tem que ter um número coreano. Então era esse vai e volta que eu fazia, assim, e foi uma complicação na minha cabeça. Então eu precisei pedir ajuda mesmo pra minha universidade pra me ajudar nesse processo. E aí sim eu consegui fazer uma conta bancária e meu número coreano. E com essas coisas você já consegue fazer tudo. Mas isso não acontece no primeiro mês que você chega aqui, isso é com o tempo que você tem que ir fazendo. Mas quando você resolve isso, você fica assim de boa na Coreia. Como que são as minhas aulas? As minhas aulas são só de manhã, que é uma coisa que eu gosto muito, porque eu fico com tempo de tarde pra eu, sei lá, fazer o que eu quiser. Mas também tem bastante estudo que você precisa fazer e muito trabalho pra casa que eles passam. Então não dá pra ficar só de boa, tem prova também e trabalhos pra apresentar. Tem que realmente focar ali. Precisa falar inglês? Eu diria que falar inglês ajuda muito, gente, se você quer vir pra cá fazer aulas de coreano. Porque quando eu não consigo explicar alguma coisa em coreano, eu uso inglês e eles entendem, quase sempre. Então é possível se virar, mas você tem que estar preparado se alguma dificuldade aparecer, você vai ter que ter um tradutor ali, alguma coisa. E finalmente, como tem sido morar na Coreia nesses últimos 6 meses? Agora que eu já tô aqui há 6 meses, parece que muita coisa mudou desde o primeiro dia que eu cheguei. No começo, pra mim, era tudo uma novidade, tipo, muito diferente. E eu tinha que me virar muito. Eu ficava muito nervosa pra, tipo, pegar o transporte sozinha, ir no banco sozinha. Eu nunca tinha feito isso na minha vida, gente. Mas com o tempo eu fui ganhando coragem, sabe? Acho que é assim, você se largando no lugar que você consegue se virar sozinha e realmente criar sua rotina desse jeito, conseguir resolver suas coisas. Eu conheci pessoas, conheci lugares que eu queria muito ir, aprendi mais sobre a cultura e tive também oportunidades incríveis com o que eu faço, meu trabalho. Então até agora, gente, tem sido maravilhoso pra mim, eu não mudaria nada do que eu fiz. Eu vim ano passado com uma amiga passar férias pela primeira vez, mas eu diria que morar é realmente muito diferente do que vir só pra férias. E mesmo com essas dificuldades todas que eu falei pra vocês, eu sinto que eu mudei muito nesses 6 meses aqui. Aprendi também a confiar mais em mim e, de certa forma,
forma, amadureci mais. Eu espero que eu não tenha esquecido de nenhuma pergunta, porque eu tentei responder tudo aqui que eu sabia. Mas como tem muitos detalhes, talvez eu tenha me esquecido de alguma coisa, então me desculpa. Espero que esse vídeo tenha ajudado você e não esquece, é só dar o primeiro passo e começar a pesquisar as coisas com calma. Meu Deus do céu, gente, meu pé tá dormente, não consigo me mexer. Sabe quando você fica com aquele formigueiro no pé? Então eu tô com isso agora e tá... Ai, não consigo mexer. Socorro. Enfim, se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu posso fazer a parte 2, mas deixem também nos comentários, assim, todas as dúvidas que vocês ainda possam ter. Se você quer saber de alguma coisa, tem mais alguma dúvida. Não esqueçam de deixar o like e me seguir também, gente. A gente já cresceu bastante aqui no YouTube e eu tô muito feliz. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!